Hoje em dia, o carro faz parte da nossa rotina sem a gente nem perceber. Tá ali na garagem, no app do celular, no caminho para o trabalho ou naquela escapada de fim de semana. Para muita gente, mobilidade e conforto passam por girar a chave, ou apertar o botão, e sair dirigindo. Agora imagina só viver num lugar onde isso simplesmente não existe. Sem buzina, sem trânsito, sem posto, sem rua feita para carro. Parece outro planeta, né? Mas esse lugar existe e fica bem no coração da Suíça. Hoje, o belo mundo te leva até Mürren, uma vila onde os carros ficaram de fora. E justamente por isso, ela virou um dos lugares mais únicos e surpreendentes de todo o país. Número 1. Localização. Mürren fica bem no meio dos Alpes berneses, no coração da Suíça, dentro do cantão de Berna. Mas ao contrário de outras vilas suíças famosas, ela não está à beira de um lago, nem no meio de um vale aberto. Mürren se apoia num terraço natural de pedra a mais de 1.600 metros de altitude, com uma vista que parece de cinema. Bem na frente da vila, se levantam 3 montanhas que viraram quase uma marca registrada da região: Eiger, Mönch e Jungfrau. São 3 paredões cobertos de neve, boa parte do ano, formando uma muralha branca no horizonte. Logo abaixo desse terraço onde a vila se apoia, fica o Vale de Lauterbrunnen, considerado um dos vales mais impressionantes de toda a Europa. É um corredor estreito, com paredes de pedra quase verticais, cortado por dezenas de cachoeiras. Aliás, elas são uma atração à parte. A mais famosa é a Mürrenbach-Fall, que tem quase 500 metros, cerca de 1.640 pés, de queda livre e é considerada a maior da Suíça. Mas não é só ela. O vale também abriga outras quedas d'água que chamam a atenção justamente por serem diferentes. As Trümmelbachfälle, por exemplo, não correm a céu aberto. Elas passam por dentro da montanha, em túneis escavados na rocha. E o volume de água é tão grande que o som parece um trovão constante. Em dias de chuva ou no degelo da primavera, surgem novas quedas, outras ganham força, e o vale se transforma diante dos olhos. E tem um detalhe importante: Mürren não fica no caminho de nenhum lugar. Quem chega lá, vai porque escolheu. E foi justamente isso que moldou toda a história da vila. Número 2. História. Muito antes de Mürren virar uma vila alpina com moradores fixos, esse terraço de pedra já fazia parte da rotina dos pastores da região. Nos meses mais quentes, eles subiam com o gado até os campos que brotavam entre as encostas. Quando o frio voltava e os caminhos congelavam, era hora de descer para o fundo do vale, levando os animais e tudo que fosse possível carregar. Durante muito tempo, esse pedaço de montanha nem era considerado um lugar de verdade. Era só um ponto de apoio no verão, com abrigos improvisados, celeiros temporários e trilhas ligando os pastos de altitude às partes mais baixas. Com o tempo, algumas famílias começaram a ficar por mais tempo. Casas de madeira foram surgindo, depois vieram estábulos, pequenas hortas e lugares para guardar alimento para o inverno. A conexão com o resto do mundo seguia difícil. O único acesso até Lauterbrunnen era feito por trilhas estreitas, que exigiam horas de caminhada. Não existia estrada nem transporte regular. Tudo o que chegava ali ia nas costas das pessoas ou no lombo de mulas. Esse isolamento acabou moldando o jeito como a vila se organizava. A economia girava em torno do que a montanha permitia. O comércio era basicamente interno. As famílias se conheciam há gerações e viviam de forma muito próxima. O cenário que hoje parece mágico, para quem morava ali, era só o pano de fundo de uma rotina dura, de muito trabalho. Só que isso começou a mudar no fim do século XIX, quando visitantes começaram a subir até esse terraço por um motivo totalmente diferente. Número 3. Os britânicos. Lá no fim do século XIX, os Alpes suíços começaram a atrair um novo tipo de visitante. Eram viajantes britânicos em busca de ar puro,
paisagens grandiosas e atividades ao ar livre. A parte baixa da região já era bonita por si só, mas quem olhava para cima logo notava uma vila cravada na rocha, com uma vista ainda mais aberta das montanhas. O problema era chegar até lá. Como levar pessoas, bagagens e mantimentos para um lugar sem estrada e sem espaço para construir uma? A resposta veio da engenharia. Em 1891, Mürren ganhou sua primeira conexão com o mundo de baixo. Um funicular foi instalado, ligando Lauterbrunnen até um platô chamado Grütschalp, no alto da encosta. Esse platô virou o ponto de transição entre o vale e a vila. Na prática, o funicular funciona como um elevador inclinado na montanha. 2 vagões presos por cabos de aço. Quando um sobe, o outro desce. Um equilibra o peso do outro, vencendo a ladeira com precisão. De Grütschalp em diante, a viagem continuava num trenzinho alpino, que seguia pela encosta até alcançar Mürren. Pela primeira vez, a vila deixou de depender das próprias pernas para se conectar com o resto da Suíça. A chegada ficou mais fácil, os turistas começaram a subir em maior número e logo surgiram os primeiros hotéis na beira do penhasco. Um dos mais emblemáticos foi o Palace Hotel, inaugurado já no comecinho do século XX, com salões espaçosos e janelas que pareciam molduras para o cenário das montanhas. E aqui tem uma curiosidade sobre esse hotel. Durante a Primeira Guerra Mundial, a Suíça manteve sua posição de neutralidade e passou a receber soldados feridos ou doentes vindos de diferentes frentes de combate. Como parte desse programa humanitário, alguns hotéis em vilas alpinas foram usados como locais de internamento e recuperação. O Palace Hotel de Mürren entrou nessa rede. Relatos da época indicam que grupos de soldados britânicos ficaram hospedados ali, com custos cobertos pelo próprio governo do Reino Unido. Eles não estavam ali como prisioneiros no sentido tradicional, mas como combatentes afastados do fronte por motivos de saúde, aguardando recuperação ou repatriação. Quando o conflito terminou, a vila já não era mais apenas um ponto isolado nas montanhas. Ela tinha entrado de vez no mapa do turismo europeu. Número 4. Restaurante icônico. Com a chegada dos turistas, não foram só os hotéis que começaram a aparecer. Vieram também restaurantes pensados para quem buscava mais do que comida. Gente que subia a montanha atrás da vista, da experiência, da sensação de estar lá no alto. E um dos mais famosos da região fica justamente acima da vila, no topo do Schildhorn, uma montanha que passa dos 2.900 metros, 9.514 pés, de altitude, foi construído o Piz Gloria. Um restaurante giratório que nasceu nos anos 1960 e virou símbolo da região. Enquanto as pessoas comem, o restaurante vai girando devagar, completando uma volta inteira. De lá, dá para ver os Alpes em 360 graus, com picos nevados em todas as direções. O lugar ficou mundialmente conhecido depois de aparecer num filme do James Bond. Foi em A Serviço Secreto de Sua Majestade, lançado em 1969. Desde então, o Piz Gloria entrou de vez no roteiro turístico dos Alpes suíços. Mas o sucesso do restaurante giratório não ficou só nas mesas com vista. Ele acabou puxando uma série de melhorias no acesso à montanha e mudou a forma como as pessoas chegavam até lá. Número 5. O novo teleférico. Durante décadas, o caminho até Mürren e o topo do Schildhorn envolvia uma sequência de etapas: funicular, trem de montanha e mais de um trecho suspenso. Em dezembro de 2024, esse trajeto foi redesenhado. Foi inaugurado um novo sistema de teleféricos para tornar a ligação entre a parte baixa da região, Mürren, e o Schildhorn mais rápida e contínua. O trecho mais comentado é o que liga Steckelberg, uma pequena localidade no fundo da região, diretamente até a vila. Ele vence cerca de 770 metros, 2.526 pés, de desnível em poucos minutos, em um ângulo tão acentuado que passou a ser divulgado como o teleférico mais íngreme do mundo em operação comercial.
Na prática, isso encurtou a viagem e aumentou o número de pessoas que conseguem subir e descer no mesmo dia. Mais visitantes passaram a circular entre a vila e o topo da montanha. Grupos maiores começaram a incluir Muireann no roteiro. E com esse movimento, não foi só o turismo que cresceu. O uso esportivo das montanhas ao redor também ganhou outra escala. Número 6. Esqui e projeção internacional. Muireann não ficou famosa só por causa da paisagem. O que realmente espalhou o nome da vila pelo mundo foi o esporte. No começo do século XX, um grupo de esquiadores britânicos fundou ali o Kandahar Ski Club, um dos clubes de esqui mais antigos do mundo. Eles usavam a vila como ponto de encontro para treinar, organizar provas e descer as encostas em grupo. Foi desse ambiente que nasceu uma das competições mais conhecidas do esqui amador, chamada de a Corrida Inferno. Um desafio de descida que começa nas montanhas acima de Muireann e segue por quase 15 quilômetros até o fundo da região. O trajeto cruza diferentes tipos de terreno, curvas, gelo e desnível. Todo ano, milhares de participantes se inscrevem. Tem atleta profissional, morador da vila e até quem treina o ano inteiro só para tentar completar o percurso. Com isso, Muireann deixou de ser apenas um vilarejo pendurado na rocha. Virou um nome respeitado entre os apaixonados por esportes de inverno em toda a Europa. Mas mesmo com toda essa projeção internacional, teve uma coisa que nunca mudou. Até hoje, não existe estrada chegando aqui. O acesso continua sendo feito por trilhos, cabos e trilhas. Estrada mesmo, nunca teve. E aí, inevitavelmente, bate a pergunta: como é que as pessoas se locomovem dentro da vila? Como chegam às entregas? Como funciona o dia a dia num lugar onde simplesmente não existem carros? Número 7. Cotidiano sem carros. Enquanto o resto da Suíça foi sendo coberto por rodovias, túneis e viadutos, Muireann seguiu fora desse mapa. E esse limite físico acabou moldando todo o jeito como a vila funciona. Compras maiores precisam ser planejadas. Entregas chegam em horários combinados com os horários do trem ou do teleférico. E quando é preciso transportar móveis, bagagens ou suprimentos, quem entra em cena são pequenos veículos elétricos parecidos com carrinhos de golfe. Eles andam devagar, não fazem barulho e servem só para carga ou serviços. Não são usados como transporte pessoal. As ruas continuam sendo espaço de gente. Crianças brincam sem medo de trânsito. Os vizinhos se conhecem pelo nome, e o ritmo do lugar é ditado pelas pessoas, não por buzina, semáforo ou placa de pare. No inverno, a neve cobre tudo e transforma a vila numa rede de trilhas brancas entre chalés com telhado pesado. Aqui, o dia a dia não gira em torno de engarrafamento ou horário de pico. Ele segue o clima, a estação do ano e a luz do céu. E talvez seja justamente essa ausência de carros convencionais que empurra a vida da vila para fora das ruas e mais para dentro da montanha. Número 8. Trilhas e caminhos de montanha. Sem carros e com circulação leve, caminhar acaba virando parte central da vida em Muireann. A vila está ligada por trilhas a outros povoados da região, como Gimmelwald, uma pequena comunidade agrícola logo abaixo da encosta, e Wengen, outra vila sem carros localizada do outro lado do vale. Esses caminhos servem tanto para passeio quanto para deslocamento entre um ponto e outro. No verão, as rotas ficam abertas e bem marcadas, passando por pastos, cercas de madeira e trechos de floresta. No inverno, parte dessas trilhas vira ligação na neve entre áreas de esqui, mirantes e pontos de acesso da vila. Um dos trajetos mais conhecidos é a subida até o Almenhübel, a montanha que fica logo acima da vila. Dá para fazer o trajeto a pé ou pegar um funicular curtinho, que leva até um platô onde várias trilhas começam. A partir dali, o visitante escolhe o rumo. Tem trilha que sobe a encosta, tem trilha que desce para o fundo do vale, passando por matas fechadas, clareiras abertas e pontos de descanso com vista. Para quem vive em Muireann,
esses caminhos são uma extensão das ruas. Para quem visita, viram a melhor forma de entender como tudo ali se conecta, mesmo sem estrada, mesmo sem carro. Número 9. Festas e tradições. Além de esportes no gelo, caminhadas, teleférico e paisagens de tirar o fôlego, dá para aproveitar a cultura local. Como a vila tem poucos moradores fixos, qualquer evento acaba envolvendo praticamente todo mundo. E um dos mais marcantes acontece todos os anos no fim do verão. É o Alpabzug, a tradicional descida do gado. Durante os meses mais quentes, as vacas sobem para os chamados alpages, que são os pastos de altitude lá no alto das encostas. Quando o outono começa a se aproximar, os animais descem em procissão até os estábulos no fundo do vale. Só que não é uma descida qualquer. As vacas vêm enfeitadas com sinos grandes, flores, fitas coloridas. Os pastores acompanham tudo a pé, e ao longo do caminho, barracas improvisadas vendem queijo alpino, pães rústicos, bebidas quentes e produtos da região. Muita gente só para assistir. A passagem dos animais virou quase um desfile rural, com direito a música e comida. Mas a festa mais esperada mesmo é a Dorffest, o festival da aldeia de Mürren. Durante o evento, a rua principal vira uma espécie de restaurante ao ar livre, com mesas compridas, comidas feitas pelas associações locais e gente de todas as idades dividindo o espaço. Tem jogos para jovens e adultos, feira de antiguidades, sorteio de prendas e no domingo, o desfile que atravessa a vila inteira, com moradores e visitantes caminhando juntos. Não é uma festa feita para multidão. É um encontro comunitário, onde morador, trabalhador e turista dividem o mesmo banco, o mesmo prato e, muitas vezes, a mesma história. E já que a conversa chegou no prato, tem um capítulo à parte que merece atenção. Número 10. Gastronomia. A comida em Mürren segue a mesma lógica de tudo na vila. É simples, direta, feita para sustentar quem passa o dia na trilha, no frio ou na neve. O café da manhã costuma ser reforçado. Pão rústico, manteiga, geleias, queijo da região e uma bebida quente, que pode ser café ou chocolate, aparecem com frequência nas mesas. Boa parte dos laticínios vem de produtores locais. Gente que trabalha nos vales e nos pastos de altitude ao redor da vila, mantendo uma produção pequena, mas de qualidade. Um dos pratos mais emblemáticos é o fondue de queijo. A mistura quente de queijos derretidos com vinho branco e alho vai direto para o centro da mesa e todo mundo come junto, mergulhando o pão na panela. Outro clássico é a raclette. Um pedaço grande de queijo é aquecido, e a parte derretida é raspada direto sobre batatas cozidas e que acompanha picles, cebola e conversa. Em festas comunitárias, é comum pegar o prato, comer em pé, bater papo e voltar para a fila sem pressa. Além disso, o dia a dia tem pratos como sopas de legumes com cevada, batatas com queijo, salsichas grelhadas e carnes curadas. Na região, uma especialidade local é a carne bovina seca ou defumada, fatiada fina, servida com pão escuro e queijos mais fortes. As sobremesas mantêm o mesmo espírito. Tortas de maçã, bolos de fruta e biscoitos caseiros aparecem tanto nos cafés quanto nas festas da vila. E claro, o chocolate nunca falta. Seja em barra, nas lojinhas locais, seja em uma caneca quente depois de um dia de neve, ele é presença constante. Tanto quanto o pão, o queijo e o silêncio das montanhas. Número 11. Turismo controlado. Apesar da fama internacional, Mürren nunca se transformou em um destino de massa como outras cidades alpinas da Suíça. Não há grandes redes de lojas, shoppings ou avenidas comerciais. A maioria dos hotéis é familiar. Restaurantes funcionam em chalés adaptados, salões pequenos ou terraços voltados para as montanhas. O comércio se concentra em mercados locais, lojas de equipamentos de inverno e pequenos cafés espalhados pela vila. O turismo existe e sustenta boa parte da economia local, mas ele acontece dentro dos limites físicos do lugar.
De um lado, a borda do penhasco, do outro, a montanha. Não há espaço para expansão urbana, grandes estacionamentos ou novos bairros. A vila cresce apenas para dentro, reorganizando o que já existe. Isso acaba criando um tipo diferente de relação entre quem visita e quem mora ali. Os mesmos caminhos servem para moradores, turistas, trabalhadores de hotel e gente que está só passando a tarde. As mesas dos restaurantes misturam idiomas. As trilhas são divididas por quem mora o ano inteiro e por quem veio passar alguns dias. Não existe uma zona turística separada da zona residencial. Tudo acontece no mesmo espaço. E talvez seja isso que mantém a sensação de vila viva, mesmo com gente indo e vindo o tempo todo. E aí, você conseguiria viver num lugar sem carro, sem estrada e rodeado só por trilhas, montanhas e silêncio? Trocaria o barulho da cidade por uma vista congelada, com vaca desfilando e fondue no jantar? Conta pra gente nos comentários o que mais te chamou a atenção nessa vila pendurada nos Alpes. Se curtiu essa viagem por Muren, deixa seu like e se inscreve aqui no canal Belo Mundo. Ativa o sininho para não perder os próximos destinos e compartilha esse vídeo com quem sonha em viver num lugar diferente de tudo. Obrigado por acompanhar a gente até o alto dos Alpes suíços. A gente se vê na próxima jornada.